Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é dia 13 de junho. Faz tempo que eu não gravo vídeo assim para fazer o upload desses vídeos mais longos, né? Mas eu tô aproveitando aqui o dia que é propício, tá tendo um caos aí no mercado. E aproveitando também que eu tô me deslocando de carro, eu vou ver se toda vez quando eu estiver fazendo esse deslocamento, eu gravo esses vídeos. Mas eu tô gravando mais para trazer uma reflexão sobre diversificação, né? E principalmente nesses cenários que a gente tem de mercado em baixa. Então você tá vendo aí nesse momento, se você tá assistindo esse vídeo, sei lá, daqui a um ano ou daqui a 6 meses, 3 meses, enfim, mas nesse momento a gente tá passando por um cenário de baixa no mercado de renda variável, muito em função por diversos fatores, como guerra entre Rússia e Ucrânia. Você tem também fator como taxa de juros americana, inflação no mundo, enfim, tem uma soma de fatores que está fazendo com que o mercado de renda variável, o mercado de risco, esteja passando por uma correção mais dura que o normal. Você tem o Brasil, no momento, está com a taxa de juros elevada, só que ele está bem à frente de outros países, se a gente for colocar sobre a perspectiva de correção da inflação, né? Então o Brasil está aí atualmente, acho que está com 11,75 a taxa de juros, eu não lembro. Vai ter reunião do Copom semana que vem. Semana que vem não, vai ter reunião do Copom essa semana, essa quarta, super quarta, eu ainda estou na semana passada. E provavelmente deve aumentar a taxa de juros. Mas só que o Brasil está como se fosse antecipando já esse movimento de correção da inflação, enquanto que no mundo não está acontecendo isso. Você está vendo nos Estados Unidos que o pessoal está bem atrás da curva de juros, como o pessoal chama, tá meio que assim, com um delay para aumentar essa taxa de juros, só que eles estão numa sinuca de bico lá no país, porque se aumentar demais a taxa de juros, praticamente quebra o país por conta da dívida, né? Então tem uma série de pontos que estão afetando o mercado de renda variável, principalmente o mercado americano e também a parte do mercado cripto, né? Você tem visto o mercado cripto derretendo, para quem está acompanhando, do ano passado para cá, porque ficou um chamariz muito forte, estava praticamente num bull market, aí começou a entrar num final de bull market e agora derretendo aí, voltou para a mídia novamente, e o pessoal continua falando que é o fim das criptos e tudo mais. Esse cenário eu já passei por isso no último bear market que aconteceu de cripto, tá? Eu sou filho do último bear market. Eu entrei um pouco antes do topo histórico que o Bitcoin tinha atingido no último ciclo e tomei ferro, mas para minha sorte eu acho que 1% do patrimônio alocado em cripto. Era muito pouco, 1% ou até menos. Eu não investia tanto em renda variável naquela época. Eu ainda era um pouco mais conservador. E a reflexão, como eu falei, sobre diversificação é com relação a você estar posicionado 100%, muitas vezes, em uma determinada classe de ativo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a taxa de juros aí com 2 dígitos. É um bom cenário para você, por exemplo, se posicionar em alguns ativos de renda fixa. Até ativos atrelados ao IPCA, à inflação, né? Ou até um pré-fixado de repente, porque a curva de juros pode estar invertendo e começar a diminuir, e você comprar um título com um vencimento curto aí de 3, 4, 5 anos, com uma boa taxa de juros, né? Isso pensando que você vai carregar ao longo desses anos, né? Então você não vai precisar para daqui a 3 meses, 4 meses. Aí o cara tem que ter liquidez. Mas para um dinheiro que você pensa carregar por longo prazo, de repente vale a pena você alocar uma parte em renda fixa no momento, né? Você pensar como uma classe de ativo que nesse momento está com uma boa taxa de rentabilidade, né? E com relação a ativos de renda variável, quando você se concentra muito em determinado segmento e determinado setor, aí você passa por aqueles efeitos de risco, né? Eu já preparei alguns posts aqui sobre isso. Você tem 2 tipos de risco no mercado financeiro. Você tem um risco sistemático, que é o risco de você se expor aos ativos de renda variável. Então, independente se você está em bolsa, se você está em cripto, se você está em bolsa americana, não importa. Em ativos de renda variável, o risco de mercado é o que a gente chama de risco sistemático. E você tem o que a gente chama de risco não sistemático, ou risco específico, que é aquele risco que ele está atrelado a determinada classe de ativos ou determinado setor.
Então se o cara, por exemplo, ele está 100% exposto em criptomoedas, ele está exposto a um risco sistemático, que é do mercado de risco de renda variável, porque cripto faz parte disso, e ele está exposto a um mercado específico, a um risco específico, que é o risco do mercado cripto. Então eu vi muita gente, tipo, liquidar a bolsa de valores, sair 100% da bolsa da B3 ou da bolsa americana para o cara ficar 100% alocado em cripto, velho. Isso tava no ápice do bull market no ano passado. E é um movimento perigoso porque em bull market geralmente as pessoas tendem a ficar mais agressivas, né? Eu já passei por isso, já me vi mais agressivo com relação à exposição em mercado de renda variável, em querer concentrar demais posição em determinado ponto. Eu passei por esse problema em 2019, eu comecei a agressivar muito em small caps, em ativos de alto risco da bolsa. E o que aconteceu? Quando veio o Covid, que teve o crash, eu vi meu patrimônio cair mais de 60%, né? E a bolsa caindo do topo, acho que foi cair uns 40%, eu não lembro qual foi a distância, 40%, quase 50%, ou foi até menos. Mas a minha carteira caiu bem mais, né? E aquilo ali me deixou extremamente desconfortável, porque eu estava muito exposto a determinadas classes de ativos que eu achava que dava para aguentar, e na verdade não dava. E é assim que você aprende muitas vezes. Então tem muita gente que fica 100% exposta. O pessoal, por exemplo, que foi 100% para cripto, porra, provavelmente está tomando uma ré aí de no mínimo 40%, vamos supor, 30%, 40%. Se o cara entrou no final do ciclo, né, de alta, se ele entrou no topo mesmo, ele está perdendo aí 50% por baixo, né, 60%. Então tem que ter muito cuidado. O Warren Buffett já falou sobre diversificação, que é a proteção contra como é que ele falou? Não lembro o termo, mas ele fala como se fosse a ignorância. Pronto, diversificação é a proteção contra a ignorância, que é o que a gente usa. Porque de fato, quando você não conhece muito bem determinadas classes de ativos e você quer se expor a essa classe de ativo para estudar ao longo do caminho, ou você quer se expor porque você entende através do seu conhecimento ali, que pode ser raso, não tem problema, mas você quer ter a exposição àquele ativo, muitas vezes você vai, diversifica a sua carteira e tenta captar esses movimentos de alta que tem nesses setores. E depois você vai estudar e você aumenta a posição, diminui. Por isso que tem muita gente que usa ETF, porque ETF se expõe a vários setores, e aí você não precisa ficar focando em estudar um setor específico. Então tem essas formas de você investir quando você diversifica, para você mitigar risco, que é o que a gente chama. Quando você diversifica, você reduz o que a gente chama de risco sistemático, né? Porque você reduz tanto o risco sistemático quanto o risco específico. E eu estou falando no sentido de classes de ativos, é você ter renda variável e renda fixa na sua carteira, né? E não somente ficar 100% alocado em renda variável, você não ter caixa, por exemplo, né? Mas você tem uma diversificação, porque você pode ir fazendo o que a gente chama de rebalanceamento da sua carteira. Você pode ir todo mês conferindo se cresceu mais na renda variável, você vende um pouco para colocar na renda fixa. Se cresceu demais na renda fixa, compra um pouco de renda variável. E você vai fazendo um rebalanceamento da sua carteira, pensando na acumulação de patrimônio e no juro composto para o longo prazo. Quando você está no bull market, você fica afoito para se expor muito em renda variável e você concentrar, porque você está vendo que o mercado está estourando e você fica naquele FOMO, que é o que a gente chama de Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Você fica com esse medo, com esse frenesi te atacando para você, porra, se eu não me expor agora nesse ativo aqui, que pode subir 5 vezes, 6 vezes, eu vou perder a oportunidade. Aí o cara acaba concentrando demais em ativos extremamente arriscados, e quando vê o negócio cai 50% e o cara fica maluco. E quando você diversifica, você pode estar perdendo numa ponta, mas na outra ponta você pode estar ganhando, ou você pode estar mantendo o valor naquela outra ponta, tá? Então depende muito de como a pessoa está montando a classe de ativos dela, ela consegue se proteger nesses cenários caóticos de quedas acentuadas. Porque faz parte você, durante essa jornada de investidor, passar por esses solavancos de alta e baixa. Agora, esse solavanco pode ser maior ou menor, dependendo de como a pessoa se expõe, dependendo do perfil que a pessoa tem. Não estou dizendo aqui que é errado a pessoa estar 100% exposta em renda variável, o que é errado a pessoa estar 100% exposta a cripto. Isso vai da estratégia de cada um.
Mas o que eu digo é, quando você tem uma carteira diversificada e não pulverizada, não confunda isso, porque tem muita gente que diversifica a carteira em 50 ativos, a carteira do cara é quase um ETF, o cara tem, sei lá, 30 fundos imobiliários, 10 ações, o cara não consegue acompanhar nem 5 ativos desse, mas o cara tá diversificando. Na verdade, o cara tá pulverizando aquilo ali e pode até prejudicar o desempenho do cara no longo prazo, pô. Então você tem que pensar em fazer diversificação, mas a diversificação ela tem que ser inteligente. Você tem que entender qual é o papel de cada classe de ativo na sua carteira, o papel da renda fixa em determinados momentos de juro alto, o papel da renda variável em ciclos de juro baixo. O mercado é cíclico, então você tem que acompanhar esses ciclos de mercado e se expondo e fazendo a alocação dos seus ativos de acordo com esses ciclos. Ah, Emanuel, mas também não tem como a gente prever quando é que esses ciclos vão ocorrer. Eles dão sinais, realmente não tem como você prever o fundo desse ciclo, mas quando você define uma estratégia e você faz uma alocação para essa estratégia, você faz um rebalanceamento, automaticamente você vai estar nessa música que está sendo tocada ao longo dos ciclos, nos altos e baixos. Então, se você tem, por exemplo, vou supor aqui, você tem 50% de renda fixa e 50% em renda variável. Se durante um ciclo de juros alto a renda variável cai e a renda fixa sobe, o que é que você vai fazer? Pô, vou comprar mais renda variável nesse sentido para poder balancear novamente, deixar minha estratégia em 50% para cada um. Ah, mas começou agora um ciclo de juros baixo e a renda variável começou a subir demais. Pô, vou começar agora a vender um pouco de renda variável para alocar em renda fixa, para fazer um pouco de caixa. Por isso que o pessoal fala, é na hora de comprar na baixa e na hora de você fazer caixa é na alta, justamente no contraciclo, né? É o que a gente fala de você ter um pensamento contracíclico, que é você comprar em determinados momentos de pânico, onde você tem os ativos depreciando, seja por fatores macroeconômicos e por conta de irracionalidade também. E também você vender quando está começando a ficar irracional na outra ponta, né? A pessoa está ficando muito eufórica, tem muita gente falando que o cara consegue ganhar não sei quantos milhões em renda variável em pouco tempo. Começa a aparecer esses sinais de muita euforia no mercado, né? Aí vai ser um momento em que você pode começar a rebalancear e montar mais a parte de renda fixa e vendendo um pouco de renda variável. E nesse rebalanceamento que você vai fazendo ao longo do tempo é que vai te ajudar a ir montando o seu patrimônio. Só que o grande fator que muita gente se preocupa é tempo, né? Todo mundo quer ficar rico rápido. Eu também quero. Eu queria aí, sei lá, juntar meu patrimônio em 5 anos e me aposentar. Todo mundo quer isso, né? Mas só que não é assim, pô. Jogo de longo prazo depende muito desses ciclos de mercado, como eles acontecem, que eles são longos, eles não são curtos. Podem durar 1 ou 2 anos, mas podem durar 5 anos, 10 anos. E aí, você está preparado para isso? Você tem que focar no seu trabalho, focar em aumentar a sua renda, focar em estudar boas empresas e você fazer uma boa alocação, porque você fazer diversificação, você não pode fazer a diversificação que a gente chama de burra, que é você comprar qualquer ativo que qualquer pessoa fala. Você tem que estudar, saber o que você está se expondo, fazer as suas compras de maneira inteligente, né? Ter caixa, o ideal é que você sempre tenha caixa. Eu sei que muitas vezes o cara aproveita umas oportunidades de queda muito abrupta do mercado e o cara já vai comprando e gastando caixa e tudo mais. Mas, pô, com rebalanceamento dá para você manter um caixa ali residual que vai te ajudar a comprar algumas posições que descontaram mais, né? Caíram mais. E também livrar nesses cenários assim que a gente vê, essa mística de que o cara não deve estopar a posição. Pessoal, tem determinadas posições que você vai carregar para o longo prazo, determinados projetos que você está ali acompanhando e tudo mais, mas esses projetos eles podem passar durante esse trajeto aí de longo prazo por determinados cenários que podem acabar prejudicando o negócio. E se está prejudicando o negócio, se está prejudicando receita, se está prejudicando lucro, se a pessoa está começando a ver que os fundamentos estão sendo perdidos, o cara tem que estopar a posição, bicho, não tem o que fazer não. Tem muita gente que fala, não, é só acumular capital, é só acumular patrimônio, não tem isso de vender não, ação não. Tem isso de vender sim, porra. Aí tu pega uma empresa aí, que a empresa, sei lá, durante 5 anos valorizou 1000%, começa a dar merda, tu não estopa, porque tu pensa carregar
isso aí por mais 10 anos, aí o negócio cai 90%. Porra, meu irmão, tá de sacanagem, né? Se começou a dar sinais de que tá perdendo fundamento, tem que sentar o dedo na venda e sair fora, velho. Não tem que desmistificar isso, de que você não deve estopar, não se vende ações. Tem gente que fala isso aí é um chamariz pro cara se lascar, velho. Então não tem isso de você ficar apaixonado ou casado com determinado ativo, seja ele de renda fixa ou renda variável. Quando precisar estopar, estopa e acabou, e pula fora. Então, nesse cenário que a gente está passando de baixa no momento, você que está assistindo o vídeo agora, ou você que está assistindo o vídeo depois de alguns meses, entenda que a gente está passando por um cenário meio caótico. Esse cenário é cíclico, uma hora vai passar, não há mal que dure eternidade, né? Como fala aquele ditado. Uma hora passa, as coisas se assentam, os mercados reprecificam os ativos e a gente vai passar por um ciclo de alta, de expansão no futuro, né? Porque contração sempre vai existir, porque mercado tem dessas loucuras de oferta de crédito, de inflação, de expansão de juros, de pandemia, que a gente não contava com isso, de inflação causada por pandemia, por emissão monetária. Então tudo isso pode acontecer. Mercado é incerto. Se alguém disser que consegue prever tal coisa para daqui a não sei quantos anos, não acredite, porque você não tem como controlar os eventos aleatórios que acontecem ao longo dos tempos. E é focar justamente em gerar uma agenda, né, para construir o patrimônio. Focar também em estudar para você alocar em bons ativos, né, não fazer nenhuma besteira. E se fizer uma besteira, corrigir o quanto antes, não ficar abraçado na merda que o cara tenha feito e seguir a vida, velho. Não tem muito o que fazer, você não adianta você espernear, você chorar. Mercado é soberano, como o pessoal fala. Tem hora que vai dar na tua cara, tem hora que o mercado vai te trazer bons frutos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem que eu quis passar. E aproveita aí para seguir nas redes sociais, para poder compartilhar esse vídeo, para chegar em outras pessoas também, porque conhecimento nunca é demais, né? Principalmente num cenário assim, as pessoas tendem a se juntar para discutir mais sobre o mercado. E eu agradeço a vocês aí todo esse apoio que vocês dão nas redes sociais, essas discussões que vocês trazem, as sugestões também de assunto, e tamo junto. Qualquer coisa, coloquei minhas redes sociais aí nos comentários, né? Nos comentários não, eu vou opinar no comentário, que eu vou fazer o piloto desse vídeo também no YouTube, e aí na descrição do vídeo tem também as redes sociais, caso você queira me acompanhar, beleza? Tamo junto aí, pessoal, é nóis, e até o próximo vídeo aí que sair no canal.